Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E depois de muito tempo, sério, muito tempo mesmo, eu decidi trazer aqui a parte 2 dos melhores trajes do Homem-Aranha. Alguns trajes o próprio Peter usou durante um tempo no universo 616, e outros trajes foram versões alternativas que usou. Mas independente disso, são trajes que existiram nas HQs e que eu quero trazer e falar um pouco aqui no vídeo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E bom, começando com um traje que, por incrível que pareça, ele não é nenhum dos exemplos que eu falei. Ou melhor, ele é e não é. Porque esse traje, ele não foi usado pelo Peter, mas ele é do universo 616, que no caso é o traje do Aranha Escarlate, mais o modelo 2. E você que assistiu o primeiro vídeo, e tem uma boa memória, né, porque faz tempo que eu lancei o primeiro vídeo, deve estar pensando, mas Kaká, esse não é o traje do Aranha Escarlate, esse daqui é o traje do Aranha Escarlate e tal, que o Ben Reilly usou. E bom, na verdade você está certo e errado, porque esse traje também é o traje do Aranha Escarlate, mas não do Ben Reilly, e sim do Ken Parker. E o Ken Parker é outro clone do Peter, que meio que tinha uma realidade com o Ben Reilly. Eu digo tinha porque, bom, o Ben Reilly hoje em dia tá triste nas HQs, assim como as HQs recentes do Homem-Aranha, apesar de ter dado uma leve melhorada. Enfim, de qualquer maneira, esse traje eu simplesmente adorei jogar a segunda parte da DLC do primeiro jogo inteirinha com ele, porque ele é um dos trajes mais bonitos do Homem-Aranha na minha opinião. Não é à toa que ele está aparecendo aqui nesse vídeo, porque as cores casam perfeitamente com o Homem-Aranha, sabe? E detalhe, ele não possui nenhum tom de azul. E ainda assim você vê que é um traje muito bonito para um Homem-Aranha. Eu diria até que faz mais sentido o Ken ser chamado de Aranha Escarlate do que o Ben, se você for olhar apenas as cores do traje. Porque o do Ben ainda tem um azul, que é um azul bonito também. Mas sem dúvida nenhuma eu prefiro muito o do Ken. Bom, indo pro próximo traje. Esse traje sim foi utilizado pelo Peter. Mas esse traje em específico não é apenas um traje, e sim a condição de quando o Peter foi possuído por uma força cósmica. Quando a força Enigma se juntou com o Homem-Aranha, isso aumentou demais a sua força e habilidades, fazendo com que ele virasse o Homem-Aranha cósmico. Então esse traje aqui não é uma simples troca de trajes que o Peter decidiu fazer, e sim mais a consequência de se fundir com a força Enigma. Vale a pena ressaltar que o Homem-Aranha não foi o único super-herói já fundido com a força Enigma, mas ele é sem dúvidas nenhuma o mais lembrado por conta disso. E como vocês estão vendo, o que torna esse traje tão diferente dos outros, além de, claro, desse lance da força Enigma e tal, é o simples fato de que, além da coloração branca que já estiveram em outros trajes, ele tem esses detalhes com estrelas e imagem do cósmico. O que, na minha opinião particular, eu acho bastante bonito. E assim, pode parecer um comparativo da zoeira, mas me lembrou um pouco aquelas skins da Samsung Galaxy e tal que tem no Fortnite. Ou qualquer apresentação de entidades cósmicas e tal, tipo os universos Rick e Morty. Mas de qualquer forma, é um padrão que eu acho bonito. E eu só não digo que esse traje ficou 100% perfeito e bonitinho, porque ainda tem um pedaço da máscara normal do Homem-Aranha. E eu meio que sinto que não combina com o resto da roupa. Eu preferia que fosse, tipo, da parte de cima, totalmente coberto por esse padrão de estrela e tal, com esse ponto amarelo. Que na minha opinião ficaria bem mais legal e combinaria mais do que a boca do Homem-Aranha. É um detalhe simples, mas que eu particularmente não gosto. Mas se vocês tiverem opinião contrária, comente aqui, tá? Bom, o próximo traje tem um negócio muito interessante, porque muita gente acha que a primeira armadura que o Homem-Aranha acabou usando foi a Aranha de Ferro lá na Guerra Civil em 2006, na qual eu também falei na primeira parte. Mas, na verdade, o Homem-Aranha já utilizou uma armadura bem antes, sendo essa armadura aqui, que no caso é a armadura do Homem-Aranha MK1, que é uma armadura legal, eu acho ela bonita, principalmente no jogo do PS4, e a versão da Big Time, que surgiu um tempo depois. Mas a minha versão favorita, sem dúvidas nenhuma, é a versão MK3. E ele usou essa roupa numa ocasião bem especial, quando ele ia derrotar o Sexteto Sinistro junto com os Vingadores, quando o Sexteto Sinistro decidiu ameaçar o mundo todo. Nisso, juntou os Vingadores mais o Homem-Aranha, e ele acabou criando essa armadura no Laboratórios Horizon. O primeiro modelo eu acho legal, mas ele durou muito pouco na sua primeira aparição. A Big Time eu já falei no primeiro vídeo, e o MK3 é esse que eu tô falando agora. Além dele, a gente também teve a versão MK4, que ficou famoso durante a fase das indústrias Parker, que representa mais o traje padrão do Homem-Aranha com o desenho da aranha meio azulado e tal. Eu confesso que originalmente eu não gostava tanto, mas jogando com ela no PS4 e de noite eu comecei a gostar mais desse traje. Por mais que eu ache ele meio que, vamos dizer assim, muda pouca coisa do traje original e das coisas que mudou eu não tinha gostado tanto. Mas não acho um traje ruim não. Mas, no geral, por contexto de história e por contexto de visual, a MK3, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma a segunda melhor armadura do Homem-Aranha, perdendo só para a Aranha de Ferro. Agora, indo pro próximo traje aqui da lista, esse próximo traje não vem do universo padrão da Marvel, e sim de um universo chamado Mangaverso, que foi a tentativa da Marvel de colocar um pouco dos mangás que estavam fazendo sucesso naquela época, e ainda fazem hoje em dia, com os heróis da Marvel. E nisso surgiu o universo do Mangaverso, que tem uma história um tanto quanto peculiar e muito diferente, tá?
Mas, de qualquer maneira, o Homem-Aranha desse universo vem de um clã de ninja. E assim, eu sei que muita gente não gosta do estilo do mangaverso, eu particularmente acho legal eles. Também eu não acho a melhor coisa do mundo ou o melhor estilo de desenho, mas ainda assim eu acho que tem sua própria característica e seu próprio, vamos dizer assim, personalidade. Eu gosto assim do desenho que tem personalidade e tal. E o traje do Peter é bem legal, ele é feito para ser mais estilizado e diferente assim. E assim, modificando algumas coisinhas, o traje do Homem-Aranha já pode ser lido como um traje de ninja. Claro, não igual aqueles ninja que a gente imagina e tal, mas um estilo de ninja diferente. E se Naruto é uma obra de ninja em que os personagens têm um estilo de roupa bem diferente de ninjas que a gente pensa também, eu acho que o Homem-Aranha tem toda essa liberdade também. Ah, e vale lembrar que ele não é o único aranha baseado em mangá, na verdade tem mais outros dois. Mas a que eu vou falar aqui é uma versão feminina do Homem-Aranha, que é a Sakura Spider, que eu já falei aqui no canal de versões do Homem-Aranha e tal. E, por mais incrível que pareça, ela não apareceu numa HQ do Homem-Aranha, e sim numa HQ estilo mangá do Deadpool, chamada Deadpool Samurai. E o traje da Sakura Spider foi mais baseado no traje da Gwen, se vocês foram percebendo. Aliás, da Gwen Aranha especificamente, não da Gwen normal, obviamente. Já que ambos os trajes têm um esquema de cor parecido e o lance do capuz também. A diferença é que no caso da Sakura ela não usa a máscara. Ah, uma curiosidade aleatória, mas o Venom do universo dela é uma Aido. É só isso que eu queria falar, tá? Enfim, continuando. E bom, o próximo traje que eu vou falar é um traje tanto quanto curioso. Porque ele é um traje que foi feito pelo Peter, mas não pelo Peter usar, e sim para o Miguel O'Hara utilizar, que é o traje do Homem-Aranha 2099 blindado, ou 2099 branco, se você preferir, que é até mais fácil você sair mais se você procurar Homem-Aranha 2099 traje branco. De qualquer forma, esse traje surgiu para o Miguel quando o Peter decidiu fazer, como dito antes, enquanto ele estava preso no passado. Já que por conta de algumas questões muito complicadas, o Miguel acabou parando no passado do universo 616. E sim, o futuro do Homem-Aranha 2099 não é o futuro do universo 616, que pra quem não sabe é o universo padrão da Marvel. Apesar que na prática ele ser e não ser ao mesmo tempo, porque ele é o futuro de um universo que era parecido com o do 616. O velho logo tem esse mesmo problema, mas enfim, voltando a falar sobre o traje é simplesmente lindo. Inclusive todo o traje que mistura o branco com o vermelho já deixa ele numa aparência bem mais bonita que o padrão. E o contraste de cores ficou muito bonito também, mostrando que o Peter, além de saber desenhar trajes para ele, também seria um bom estilista. E por mais que o Miguel não seja muito de utilizar trajes alternativos, eu diria que esse daqui é sem dúvidas nenhuma o melhor que ele já usou. E sim, eu acho esse traje mais legal do que o traje azul e vermelho dele, apesar de eu gostar também daquele outro traje. E bom, o último traje que eu vou falar aqui é um traje que não apareceu nos quadrinhos, mas sim nos jogos, que é o traje do Homem-Aranha do PS4, e a versão do PS5 que atualizou o traje. E eu confesso que antes de jogar o jogo, eu não gostava muito desse traje pelo fato da aranha ser branca e tal. Mas jogando, eu acabei apaixonando pelo traje, tá? Inclusive, a primeira vez que eu zerei, fiz o 100% do jogo, eu fiz tudo isso utilizando o traje desse estilo mesmo, sem trocar pelos trajes alternativos e tal. E também outra coisa que me fez gostar desse traje é o poder que ele tem no PS4, que é de iniciar a barra de foco e tal. Que, na minha opinião, é o poder mais útil do jogo, tá? Sem dúvidas nenhuma, pra mim o melhor poder é o do traje básico, ironicamente. Aliás, o traje básico não, o traje, no caso, padrão desse com a aranha branca e tal. Já que eu lembrei agora que, tipo, o traje básico na verdade tem no jogo. A minha única reclamação, entre aspas, é que eu acho o vermelho dele muito alaranjado. Eu sei que isso é mais por conta da iluminação do filtro laranja que tem no jogo durante o dia, mas eu, sinceramente, acabei não curtindo tanto assim. Por isso que em questão de traje eu prefiro o do segundo jogo, que é mais vermelho e azul, eu acho mais bonito. Apesar de eu não gostar que eles aumentaram um pouco os detalhes brancos, que tipo assim, eu acho legal no primeiro traje, mas no segundo eu acho que eles aumentaram a quantidade um pouquinho acima do esperado. Mas não muito também, mas em questão de cor eu acho que ficou mais bonito. Mas enfim gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa um like ou se der se inscrever aqui no canal. Se já for inscrito, compartilhe esse vídeo para chegarem mais pessoas. E se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do meu Live Pix no comentário fixado. Enfim, eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!